Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar seguimento na parte do Excel e aí eu vou mostrar algumas funcionalidades para vocês, mas principalmente a parte de fazer algumas operações aritméticas usando o Excel e utilizando as funções que ele nos dá e que ele nos disponibiliza. Só para lembrar, então, o nosso Excel a gente trabalha em uma pasta, né? Cada arquivo do Excel é uma pastinha, aqui em cima vai dizer o nome, né, o nome dessa pasta que a gente está trabalhando, e aqui embaixo ficam as janelas do Excel que a gente vai ir criando e trabalhando entre elas. Eu posso colocar valores e informações na planilha 2, por exemplo, que é a minha janelinha 2, e puxar as informações lá da janelinha 1. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas tudo isso é possível fazer aqui. Bom, aqui na parte de exibir, na página inicial nós temos as funções de trocar tipo de letra, tamanho da letra, essas coisas, centralizar texto e tudo mais. Aqui, só para lembrar, a gente tem a função de deixar a célula com um formato específico. Por exemplo, eu quero que toda a coluna IJ seja de moeda. Então, todo o valor que eu colocar aqui, ele vai ser transformado em reais. Eu não vou precisar colocar o R cifrão na frente e nem o vírgula 00. Eu posso colocar, por exemplo, 7,30 e ele já vai aparecer ali. Então, aqui, se eu clicar na coluna I, vai aparecer o geral. Se eu clicar na coluna J, vai aparecer o tipo moeda. Então, tem data, porcentagem e etc. Vou limpar o conteúdo. Em exibir, a gente tem a função de mostrar, por exemplo, se eu quiser tirar as linhas da grade, se eu quiser trabalhar com Excel sem ele todo alinhadinho, entre linhas e colunas mostrando a célula. Eu consigo, a minha célula segue estando aqui, porém sem as linhas de fundo. Então aqui em exibir a gente consegue tirar as linhas da grade. A gente consegue tirar também o título, aqui onde dizia a coluna A, B, C e as linhas, a gente pode tirar. E aí, quando eu marcar, ele vai voltar. Eu consigo dar o zoom, eu consigo aumentar o meu zoom ou diminuir o zoom, assim como eu posso fazer aqui embaixo. Criar nova janela, dividir e uma infinidade de coisas. Voltando lá na página inicial, só para lembrar também e mostrar para vocês que a gente consegue renomear. A gente consegue renomear clicando com direito em cima da janela e renomeio para, por exemplo, aula de Excel sobre soma. Por exemplo, opa, coloquei errado. Vou renomear. Deixa eu arrumar aqui. Feito. Agora sim, ficou certinho. E eu posso ir renomeando, por exemplo, a aula de Excel sobre multiplicação. E eu posso ir renomeando aqui. E depois, quando eu salvar minha pasta de trabalho, né, todo o meu arquivo, eu posso renomear como, por exemplo, aula de Excel, ou enfim. Aqui está mostrando com pasta 1 ainda, porque eu ainda não fiz nenhum, não salvei nada deste arquivo. Bom, indo agora para a soma. Vou mostrar para vocês que agora, sempre que a gente quiser fazer uma operação dentro da célula, utilizar ela para fazer coisas para nós, sem usar a calculadora, por exemplo, eu posso querer fazer 115 mais 20. Se eu inserir essa informação dentro da célula, ela não vai fazer o cálculo para mim, ela só está mostrando que dentro da minha célula eu tenho 115 mais 20. Agora, se eu quiser que ela faça essa soma de 115 mais 20, eu vou colocar o sinal de igual. Então, igual 115 mais 20, quando eu apertar Enter no teclado ou clicar com o mouse em qualquer outro lugar da minha área de trabalho aqui do Excel, eu já vou ter a minha resposta. Então, outra coisa que é interessante a gente lembrar, que agora a gente está trabalhando com a célula e não com o valor. Então, aqui nessa célula, na minha E8, coluna E, linha 8, eu tenho o valor 135, me mostrando ali. Porém, o que está escrito dentro da célula é igual 115 mais 20. Se eu der 2 cliques na célula, vai aparecer a soma, vai aparecer ali o cálculo da soma. E quando tiver só a célula, vai aparecer o resultado. Por que é importante a gente agora lembrar que a gente está trabalhando com a célula?
lembrar de ver o nome da célula aqui no cantinho e tudo mais. Porque se eu fizer alguma soma e precisar mudar esse valor, eu já não preciso mais trabalhar com 135. Eu posso agora dizer que eu quero botar mais 50. E agora, na mesma célula E8, eu tenho o valor de 185, não mais 135. Então, eu tenho que trabalhar com a célula. O que é a célula? É cada quadradinho do meu trabalho. Onde eu sei qual é a célula, quando eu clicar, vai me destacar a minha C7 e aqui do ladinho também vai estar escrito C7. Vamos então para os cálculos. Por exemplo, eu quero calcular 10 mais 20 mais 30. Como é que eu posso fazer? Igual, clico em cima, mais, clico em cima da próxima, mais, clico em cima da próxima. Quando eu der um Enter, vai aparecer a minha soma. Vou clicar aqui para mim aparece o valor de 60, porém, aqui em cima, e se eu der 2 cliques, vai aparecer o igual C4 mais C5 mais C6. Por quê? Porque é o nome da minha célula. E aqui vai mostrar, eu vou botar a lupa para que vocês possam ver melhor. Aqui, quando eu estou com a minha célula, o meu C4 está em azulzinho. Então, o meu C4 aqui está com a corzinha azulzinha na volta da célula. O meu C5 está em vermelhinho. Então, na volta do meu C5 está vermelho. Meu C6 está roxinho. Aqui também vai estar roxinho. Por quê? Porque aqui eu vou ter o nome da minha célula e pela cor ele vai indicar qual é a célula que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu apagar esse C6 e quiser colocar a C11, ela vai mudar lá para baixo. Então, agora eu já não tenho mais o 30 selecionado aqui, eu não tenho mais o meu C6, eu tenho o meu C11, que é o número de 71. Então, a cor dele vai indicar qual é a célula que está marcada aqui. Então, se algum cálculo estiver dando errado, vocês podem ver, ó, vou dar 2 cliques ali na minha célula e vou ver qual é o que está marcando. Ah, está marcando esses 3. Bom, não era para ser esses 3, era para ser esses 3 aqui. Então, eu tenho que mexer em alguma coisa. Eu posso fazer ou digitando C6, ou eu posso ir e clicar em cima da célula. Quando eu der um Enter ou clicar em qualquer canto, vai aparecer aquela informação ali. Eu posso fazer também por valor, meu igual 50 mais 70 mais 42, também vai mostrar a soma, ou eu posso fazer clicando aqui, cliquei na minha próxima, cliquei na minha próxima. Isso serve também e deu o mesmo valor. Serve também se eu quiser fazer com menos. Eu quero fazer 80 menos 23 menos 37. Quando eu der um Enter, vai aparecer o resultado. Por que é importante a gente saber qual é a célula que está mexendo e botar a célula informada aqui? Porque se eu mudar alguma coisa destes dados, aqui também vai mudar. Tá mostrando 20. Se agora eu quiser mudar isso aqui e colocar para 100, já não é mais 20. Atualizou automaticamente o meu resultado aqui embaixo. Então, se eu mexer aqui também, agora eu quero 4 aqui, ele vai ir atualizando o meu resultado embaixo. E isso serve para todas que eu manipulei por célula. Aqui eu estou manipulando por célula, ali eu coloquei por célula. Então, se eu mudar este valor aqui, o meu valor total, que estava mexendo com a célula, também vai mudar. Então, por isso que é importante, a gente está trabalhando com a célula e não com valor. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com valor. Então, se eu mexer em alguma coisa aqui, não vai fazer diferença. Se eu mudar alguma coisa, por exemplo, tirei o 70, se eu botar 90 agora, o meu valor só vai mudar o que eu estou fazendo com a célula. O que eu fixei o valor em si não mudou em nada. Só o que eu fiz, só o que eu marquei com a célula. Aqui é a mesma coisa, para multiplicação exatamente igual, vou lá, coloco, faço vezes, por exemplo, 4. Não preciso fazer em linha, sempre na horizontal ou na vertical. Eu posso escolher qualquer valor da minha planilha, tanto dessa minha planilha aqui, quanto de alguma outra janelinha. Quando eu der o Enter, já vai mostrar o resultado. Eu posso fazer divididos. Eu vou fazer 100, vou botar o sinal de dividir, vou botar o 4 também.
Quando eu der o Enter, ele já vai aparecer. E isso vocês podem ir fazendo sempre. Aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem a opção também de fazer com a função soma. A função soma, toda vez que a gente escolher ela já vai mostrar. Boto o sinalzinho de igual, que é muito importante quando eu quero fazer algum cálculo. Vou escrever soma, que é a minha função de soma, e vou abrir um parênteses. Quando eu abrir o parênteses, ele já vai me indicar qual tem que ser a minha estrutura. Minha estrutura obrigatoriamente tem que ter um número 1, que pode ser de qualquer célula, e tem que ter um número 2, que é para eu fazer uma soma entre dois números, por exemplo. E aí, eu posso clicar, por exemplo, no 71, ali está dizendo que eu tenho que ter um ponto e vírgula e colocar outro número. Se eu quiser colocar outro número, posso botar ponto e vírgula, clico no outro número. Vou fechar o parênteses e quando eu der o Enter, eu vou ter o resultado. Mesma coisa... Opa, aqui a minha... Deixa eu tirar a lupa. A mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Mesma coisa. A diferença é que agora a gente está trabalhando com a função soma. Tá. Agora, só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a nossa função soma, tudo certo. Eu posso também fazer o intervalo inteiro. Eu vou escrever igual soma, abrir o parênteses. Quando eu abrir, ele já vai mostrar a estrutura. Eu vou clicar em cima da célula que eu quero fazer, para lembrar que depois, se eu quiser mexer com o valor dessa célula, eu posso, que a minha soma aqui já vai ser atualizada. E vou botar 2 pontos. Quando eu colocar 2 pontos, eu vou ver a diferença. Porque agora ele está me dizendo que eu não vou fazer um mais o outro. Eu vou fazer um intervalo inteiro. Então, se eu quiser fazer um intervalo inteiro, eu vou escolher o primeiro e depois eu vou escolher o segundo. Quando eu clicar em cima do segundo e fechar o parênteses, aqui ele já mostra que todo esse meu quadradinho com todas as informações dentro vão ser feitas na soma. E aqui a gente tem também a soma dele. Aqui mostra célula por célula. Deixa eu tirar de novo. Aqui vai mostrar célula por célula. 71 em azulzinho, 10 em vermelhinho, 7 em roxinho. E aqui está mostrando todos os valores dentro de uma caixinha única. Então, eu sempre tenho que começar utilizando o igual para fazer alguma coisa. Se eu quiser fazer uma soma entre alguns números, por exemplo, a minha C4 mais a minha D6, eu posso botar o ponto e vírgula. E se eu quiser fazer o meu C4 até o meu F4, eu posso colocar dois pontos. Então, só para vocês verem de novo, igual soma, escolho o número, ponto e vírgula, 37, por exemplo, esse daqui, que é o meu E6. Quando eu der o Enter, vou tirar aqui a lupa para não ficar dançando muito a nossa tela. Agora eu tenho aqui o meu soma desse mais esse. E se eu quiser fazer o intervalo completo, eu vou botar o meu soma, abro parênteses, escolho a primeira, 2 pontos, ele vai preencher automático, mas eu não preciso apagar essa informação que ele preenche automática, eu posso só clicar em qual é o real valor, qual é a real célula que eu quero usar. Quando eu der os 2 pontos, eu fechei o parênteses, cliquei com Enter, e aí ele já vai aparecer o resultado aqui para mim. Se eu mexer em algum número daqui, automaticamente ele vai mexer em todas as fórmulas que eu tenho essa célula ativa. E assim ele já vai atualizando automaticamente. Eu posso fazer, então, somando 1 a 1, botando o sinalzinho de mais, ou eu posso usar o soma. Assim como eu posso usar o multi, que é a multiplicação. Vou botar o multi, ele vai me dizer que é o que multiplica. Vou escolher um número, por exemplo, esse, ponto e vírgula, esse. Vou fechar o parênteses, quando eu der um Enter, ele já vai ter feito o 5 vezes 5, que é a da célula E5, vezes o D13. E temos para todos, para subtração, multiplicação, soma, e vocês podem ir preenchendo e não precisa colocar o número, não precisa colocar nada, vocês colocam só a célula, porque aí se eu precisar mexer nessa célula,
Aqui, vou precisar mexer, agora eu preciso que ela seja 10. Automaticamente vai ser 5 vezes 10, porque aqui vai atualizar o resultado que eu estava mexendo com aquela célula ali. Quando vocês querem, vou apagar essas informações. Se vocês quiserem só replicar, ó, eu quero fazer uma soma desse até esse. Dei Enter. Aqui deu 130 esse resultado com essas informações que eu tenho na célula. Eu posso clicar e arrastar, que ela vai ir ajustando para cada coluna e linha. Então, aqui eu tenho o meu C4 igual, dois pontinhos, C6. Aqui eu vou ter o meu D4, D6. E assim por diante, porque vai mudar a coluna, então vai ser a mesma linha, 4 e 6, do 4 ao 6, só que agora no meu E. E aí vai mostrando ali. Então, eu posso só arrastar. Como eu arrasto, eu vou selecionar ali, eu vou só clicar em cima da célula, vai transformar na verdinha, vai ficar um quadradinho bem pequenininho no canto direito, vai clicar nele e vai arrastar com o botão esquerdo. E aí arrasta, quando largar, ele já vai ter feito a seleção e empurrado aquela informação ao longo das informações que vocês colocaram. Bom, eu vou pedir uma atividade para vocês, eu vou limpar aqui. Eu vou colocar por escrito, mas só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que é para fazer. Eu quero que vocês coloquem as informações de gasto do mês, por exemplo. De gasto do mês, de gasto na semana, dependendo de como vocês quiserem. Então, vocês podem, por exemplo, renomear a planilha para maio e colocar as informações de maio aqui. Quanto que foi gasto com comida, combustível, luz, internet, gastos gerais e assim por diante. E aí, vocês vão colocar do lado quanto vocês gastam, por exemplo. Eu gasto isso de comida, eu gasto isso de combustível, eu gasto isso de internet, tive isso de gastos gerais. E aí, vocês vão colocar um total e fazer a soma desses aqui usando as células, usando alguma das fórmulas. Sempre utilizando igual, ou fazendo com soma, ou só selecionando as células e colocando maisinho, como vocês acharem melhor. Tentem fazer isso de forma mais sofisticada possível. Aqui eu fiz só um exemplo, tá? Mas vocês podem criar por planilha, podem inserir ali uma tabelinha, mudar a cor, colocar em negrito. Tentem ajustar da melhor forma possível. E vocês daqui a pouco podem até começar a usar isso na vida de vocês, né? De vir aqui depois, só ir atualizando. Agora eu já não gasto mais 90, eu gasto 120, porque a gasolina subiu. Vocês vão atualizar aqui e lá no total já vai alterar automaticamente. Então aqui é só algumas sugestões do que vocês podem usar. Tentem fazer da melhor forma possível, que vocês se encontrem melhor e que vocês possam utilizar essa planilha depois. Mas eu vou deixar descrito também o exercício lá para vocês, tá? Muito obrigada e qualquer dúvida eu vou estar à disposição.